Muito bem, estamos aqui para mais um episódio desse Papo Dev, desse Pod Dev, para a gente trazer conhecimento, agregar valor aí ao seu negócio. Nós sempre aqui trazendo um convidado muito especial, pode ser um parceiro da DevMaster, pode ser um cliente da DevMaster, mas alguém que com certeza vai agregar e trazer conteúdo para você e às vezes um insight aqui pode salvar a sua vida, salvar a sua empresa. E hoje estamos com um cara aqui que forma líderes. Muita gente conhece ele, muitos seguidores no Instagram. Nós estamos recebendo aqui o Thiago. Muito bem-vindo, Thiago. Valeu, obrigado, Léo. Primeiro vamos apresentar quem é o Thiago Granto e depois o que ele faz e a empresa. Legal, bora lá. O quem sempre é mais difícil, né? O que a gente faz é mais fácil de falar, né? Mas eu sou o Thiago Granto, então eu sou natural aqui de Guaporé. Morei aqui até meus 17 anos, mudei para Porto Alegre, estudei em Porto Alegre, morei muito tempo fora e agora fazem nem 6 meses que eu e minha esposa voltamos para cá, né? Então eu sou formado em engenharia de controle e automação, nada a ver com o que eu faço hoje, né? Mas em algum momento lá na minha carreira tive uma transição, né? Uma oportunidade de trabalhar com algo que eu achei interessante, cursos e treinamentos. Até então meio despretensioso, né? Vamos lá, vamos ver qual é que é desse negócio aí. E esse negócio se tornou uma coisa que eu gostava muito, assim, caramba, que legal isso, né? Imagina viver disso. E aí, com o passar do tempo, isso acabou acontecendo. Tive minha primeira empresa de treinamentos, né? Acabei vendendo ela em 2020 e comecei nova empresa, né? A Brider Educação. A partir de então, né? Então já faz uma jornada já de 8 anos, né? Que eu trabalho com isso, formando líderes, treinando times, pessoas do modo geral, e é basicamente isso que eu faço hoje. Basicamente já antecipou também o que é a Brider, né? Que é o teu novo filho, digamos assim. Exato. E que é uma escola para formar líder. É especificamente, não só para líder, né? Para melhorar as pessoas no geral, né? Exato. Na questão empresarial. Exatamente, isso pegou bem. O foco da empresa, ela está relacionado muito com a veia profissional, né? Então, assim, até um pouquinho da minha jornada, ela explica o porquê disso, né? A minha primeira empresa era de desenvolvimento pessoal, genérico, aberto e tal. Mas eu sempre tive em mim muita, assim, sabe? Vou falar o português, claro, o tesão quando eu tava falando de empresa, de a parte profissional. E aí, com o passar do tempo, eu fui cada vez mais indo para essa linha. E a Brider surgiu com esse caminho, né? Então, com essa ideia de fortalecer as empresas, fortalecer os profissionais das empresas, né? Então, a gente trabalha a questão de liderança, que hoje é o nosso grande carro-chefe, mas treinamento de equipe, comunicação. Tem algumas coisas aí já vindo ali pela frente aqui na Brider, que vai ter curso de vendas, curso de atendimento ao cliente, várias outras coisas que vão surgindo, mas sempre com essa veia de desenvolver as pessoas dos negócios, porque eu acredito que assim, né? Quando a gente melhora como profissional, né, então mesmo que qualquer profissional melhora, ele vai naturalmente ter melhores resultados. Ele pode crescer na empresa dele, ou às vezes até o mercado vê ele crescer. E quando ele cresce, ele tem melhor remuneração, impacta na família, uma melhor qualidade de vida, ele vai se desenvolvendo como uma pessoa. Porque na minha visão, a parte profissional ela tem impacto muito grande. A gente passa um tempão trabalhando e tal, e quando a gente está bem, né, isso melhora também a nossa vida. Não é tudo, mas melhora a nossa vida conforme a gente vai crescendo e melhorando. Então foi com essa veia, com esse propósito que surgiu a Brider, né? Então tudo que a gente faz está voltado a isso, o desenvolvimento de pessoas dentro das empresas. Então é uma curiosidade minha, que talvez de muita gente, de onde surgiu o nome, o que quer dizer Brider? Boa. Brider. Quando eu estava procurando o nome da empresa, né, eu não queria um nome que fosse sem significado. Mas existiam várias e para mim sempre achar nome era algo muito complicado. Mas eu me identifiquei muito tempo com uma chamada cultura maker. Cultura maker, para quem não sabe, é uma cultura, algumas escolas usam, inclusive, que é de botar a mão na massa e fazer acontecer. Vai lá, faz as coisas acontecerem.
E eu gostava desse conceito. E aí eu comecei a olhar, maker, olhar algumas palavras que significassem isso, e até que eu cheguei no nome breeder, na palavra breeder. E breeder, né, é um sinônimo disso, ao mesmo tempo que ele significa criador, aquele que cria. E como ele tem uma veia, né, tem uma veia muito grande de fortalecer as empresas, né, para mim isso aí conectou com a essência do que é o empreendedorismo, né, tu arregaçar as mangas e fazer acontecer, e tu criar algo que às vezes não existe e faz acontecer aquilo. Então juntou esses dois elementos e aí vem a Breeder, o nome Breeder, né? E aí, legal. Traz do inglês, mas dá uma portuguesada também na educação. Bacana. Essa questão de preparação de pessoas já está há um tempo nessa lida aí. A gente tem visto que nos últimos tempos as empresas eu nem tenho contratado mais porque na quantidade de empresas que tem no Brasil sempre vai ter mercado para isso. Mas eu acho que mais empresas estão olhando para essa questão de olhar que tem muitas, principalmente, não sei se era há muito tempo atrás ou ainda tem bastante empresas que olham muito para lucratividade apenas, para faturar a qualquer custo, produção. E algumas empresas a gente vê que começaram a olhar, vamos desenvolver pessoas. Por quê? As pessoas vendem para pessoas, pessoas compram de pessoas através de uma empresa, mas é relacionamento. Quanto melhor tu for, melhor tu se relacionar, vem ao encontro do que tu falou de todo mundo cresce junto com os rendimentos para a empresa, inclusive. Tu vê mais empresas olhando para esse lado e te procurando mais, ou não? Sempre tem aquele nicho, aquele tamanho de demanda e se mantém isso. Como é que tu vê essa questão? Assim, eu não tenho dados suficientes para embasar, né? Porque às vezes a gente vê em algumas bolhas. Tua percepção. Né? Algumas bolhas. Mas a minha percepção é que sim. Minha percepção é que sim. Claro que eu também posso ponderar, botar nessa balança, que lá quando eu comecei 8 anos atrás, 7 anos atrás, etc., eu tinha uma empresa um pouco diferente, né? Então eu não consigo comparar diretamente. Então lá as propostas eram diferentes. Mas eu acredito que sim, que as empresas estão bem mais abertas a isso. E o segundo ponto que me faz acreditar nisso é que, por exemplo, é uma dor latente, vamos dizer assim, a questão de pessoas. E aí eu costumo, por exemplo, assim, a gente tá aqui, estamos aqui com a Poré, né? Beleza, aqui tradicionalmente a gente vê muitas pessoas falarem, dificuldade de contratar. Putz, vocês não tem gente, né? Não tem gente, tem várias empresas que dizem assim, anuncia a vaga, não vem gente, né? Então tem uma dificuldade, mão de obra. Mas quando eu vou falando, né, fazendo treinamentos em outros lugares, Porto Alegre, centro do país, até fora, quando faço mentorias para gente de fora, muda um pouquinho o cenário, mas as dores são as mesmas. Mesma, né? A dificuldade é a mesma, porque quando tem os elementos humanos, quando a empresa começa a crescer, já não sou mais eu sozinho, como dono da empresa, começa a ter gente, quanto mais gente vai ter, terão os desafios, né? E eu acredito que também hoje nós temos, além disso, né, a informação está mais presente, né, na internet. Então, isso também ajuda a tomada de consciência, né? Então, muitas empresas agora também começam já a fazer as contas que, eu só trocar o funcionário, cara, custa. Então... E o problema não vai se resolver, né? Não vai resolver. Então deixa eu dar uma desenvolvida. É claro que daí entra, né, de empresa para empresa, né? Cada uma tem as suas prioridades, às vezes os momentos, né, que cada uma tá vivenciando. Mas eu acredito que sim, que tá tendo uma maior abertura, até porque isso incomoda bastante, né? É uma dificuldade, mas eu vejo que as empresas estão mais abertas a esse tipo de processo. E tu acha que pro cara que é o empresário, dono da empresa, ele começa de repente a despertar, e eu acho que tem a ver, tu vai poder responder, de quanto mais gente preparada tem na empresa dele, menos depende dele para que a empresa funcione? Porque a gente, às vezes, tem muito isso, né? Que o cara, quem está muito no operacional, não está no gerencial, e depende... e às vezes é porque também, tu deve passar por muito disso, de empresários que não querem largar o osso, né? Que não querem, acho que tudo tem que passar por eles, porque ser melhor feito.
Se a pessoa está preparada, eu acho que dá um pouco de tranquilidade para a pessoa não ser escrava do negócio também, né, Thiago? Exato. E tem muitas pessoas ainda que pensam o seguinte, pô, eu vou lá pagar um treinamento, um curso para os meus funcionários, ou que seja 2, 3, né? Pô, mas eu vou lá pagar um curso, invisto, tem uma grana, e o cara pega e vai embora, né? Mas aí eu sempre faço o contraponto. É melhor tu pagar um curso e de repente um que outro ir embora, né? Se capacitar, melhorar o cara e ele ir embora, ou tu deixar ele do jeito que ele tá e ele continuar, né? O que é mais caro, né? O que é mais caro? Né? O cara, porque daí se também, por outro lado, né? Às vezes tem uns caras que não vão sair da tua empresa de forma nenhuma, porque ele é tão ruim que ninguém quer, né? Mas isso são exageros à parte, né? Óbvio. Mas ainda se tem um pouco dessa resistência. Pô, mas eu vou capacitar, o cara vai pegar, vai embora, né? Então, mas aí entra nisso. Pô, aí em compensação, tu acaba limitando o teu time. E o segundo ponto é exatamente isso que tu colocou, né? Bateu assim, ó, foi certeiro no alvo. Que às vezes a pessoa não está preparada, o próprio dono do negócio não está preparado para realmente abrir mão do controle. E aí acaba... E o pior de tudo é que também vira um paradoxo. Assim, mas o meu time eu não confio que o meu time vai fazer bem, por isso que eu centralizo. Só que o time não faz bem aquilo que ele centraliza justamente porque não tem oportunidade de desenvolver, de errar, de fazer e ter a oportunidade de aprender. Porque infelizmente para aprender é que nem andar de bicicleta, né? Tem que cair. Tem que cair, não tem jeito. Então, para aprender qualquer habilidade tá ali, vai ter erros, né? Claro que a gente não deixa de qualquer jeito, né? O cara poder errar tudo livre de qualquer forma, mas a gente precisa estimular isso e muitas vezes o próprio empresário não está preparado para isso, né? Então, e aí vem muitos outros elementos, né? Que isso pode estar envolvido, né? Tem muitas vezes a própria, sabe aquela sensação boa do empresário chegar no final, do empresário ou o líder mesmo, né? Chegar no final do dia assim, nossa, resolvi tudo, aquela sensação de, nossa, fiz pra valer. E quando ele começa a delegar, né, fazer isso, muitas vezes fica assim, caramba, não tô trabalhando. E começa aquela, são duas sensações opostas que, meu Deus, né, eu não tô produzindo. E na verdade, com o passar do tempo, ele vai fazendo isso, ele vai sair da produção braçal para mais intelectual, né, a gestão, a organização. Então realmente é um processo aqui técnico, mas um processo também pessoal. Ele vai entender que ele não está trabalhando braçalmente, mas ele é a engrenagem que faz todas as outras funcionar, né? É um relógio, tem várias engrenagens. Tira uma molinha dessas aqui, o relógio vai parar. Mas é muito mentalidade, eu acho também, né, Thiago? Eu acho que o primeiro cara que precisa ser treinado, quando quer preparar a empresa, às vezes é o próprio dono, né? Exato. Não, com certeza. Você fala, a escada a gente começa a lavar por cima. Não tem como lavar a escada por baixo e ir subindo. Boa analogia. Porque, e só que muitas vezes é o que acontece, né? Porque assim, ó, não, eu não quero, eu não preciso, faz, ó, meu time tá com problema, meu time é isso, então faz lá um negócio com eles, né? Normal, muitas vezes a gente também, e aí eu entendo, né? Às vezes a gente está na operação, a gente não vê certas coisas. Por exemplo, eu trabalho com isso, dou mentorias da minha área, mas eu também tenho um mentor, porque às vezes eu estou no meu negócio, eu não vejo certas coisas. Precisa de alguém de fora poder orientar. E muitas vezes o empresário está assim, o líder mesmo está assim, está ali na operação e não está vendo isso. Então isso gera realmente uma dificuldade. Às vezes parece que realmente, não, o problema todo está no time. Claro que pode ter vários problemas, né? Mas não adianta, tem uma analogia que eu gosto muito, né? Pega um aquário sujo, tira o peixinho, é o time. Estamos tirando o time, lá ficamos 1 dia, 2 dias, 3 dias, limpamos o peixinho. Limpamos, saiu tinindo. Aí chega na segunda, bota de volta lá no aquário. Não vai mudar nada. Não adiantou pouca coisa, né? Então sempre a mudança ela precisa vir de cima, né? Porque um grande princípio, né, de liderança é o exemplo, né? Então se eu paro de me desenvolver, como é que eu vou estimular que os outros desenvolvam? E essa questão que tu fala, às vezes, de ter uma consultoria de fora, uma zona de fora, às vezes é algo tão simples, né? Que quem tá dentro, assim, tropeça no negócio, mas não vê. Aí vem alguém e fala, pô, mas era só isso. É por causa da visão. Isso. E é normal em todos os negócios, todos os setores.
Quanto mais, a gente sempre fala até quando, no nosso caso, a gente vem no sistema para melhorar essa questão gerencial do cliente, dele poder ver melhor os números da empresa dele, ver onde ele está podendo melhorar a venda, diminuir a despesa, mas às vezes ele está tão focado lá em estar na produção que ele não tem o tempo para tirar para olhar essa parte de gerenciar onde eu melhoro o meu negócio. E às vezes é um detalhezinho que ele está ali se batendo, é um passinho para trás, opa, abri minha visão, é isso que faltava e o cara voa. Às vezes é uma pedrinha que está travando a corrida, né? Porque às vezes não isso tocou num ponto crucial, né? Tem momentos que assim, às vezes não é um grande conhecimento que a pessoa vai te trazer, né? E a mentoria não precisa ser necessariamente, quando fala em mentoria, não é necessariamente quando tu contrata um mentor, né? Às vezes está aqui na própria empresa para fazer uma mentoria. A mentoria é ter uma pessoa que tem mais experiência, vivência naquilo, que vai te dar os caminhos. É a mesma coisa, é uma forma, né, de mentoria, porque mentor nada mais é que uma pessoa que passou por um processo, passou por um caminho, tem uma experiência, tem vivência e pode orientar a pessoa. Então, dentro de empresas é legal isso que também seja estimulado. Profissionais que são experientes em algo, que pode ser, e não tem nada a ver com idade, pode ter uma pessoa de 20 anos que é super experiente lá na programação e ela vai poder ser um mentor de outras pessoas, que é justamente poder enxergar por outro ângulo. Esses tempos eu estava até fazendo uma mentoria e eu era um empresário, né, meu cliente, e ele estava contando uma rotina dele assim, mas para mim era tão óbvio o que estava acontecendo, mas eu não vou falar de cara, porque eu acho que, né, de repente já pensou nisso e tal. Daí eu fui perguntando, fui ali, por ali, daí eu vi que não, realmente não tinha pensado. Eu falei, tá, isso já pensou em fazer tal coisa assim? Pá, seria legal, daria. E era algo muito simples, não existia, era só uma questão de programação, não era nada técnico, nada. E realmente, mas o que acontece? Não é porque a pessoa não tem inteligência, pelo contrário, sim, mas é que está consumido pela operação, não tem, né? A correria e a pessoa às vezes não enxerga. Você tem trabalhado mais muito nessa preparação de líder, né? Tu acha que todo mundo pode se tornar um líder? Ou tem algumas características que já deixam alguém mais em vantagem sobre ser líder? Ou treinável todo mundo é para chegar a ser um líder? Treinável todo mundo é. Treinável todo mundo é para ser líder. O que vai acontecer? Pessoas vai dar mais trabalho do que outras, né? O que mais vai dificultar a pessoa no processo de liderança? Aquelas pessoas que têm características mais antissociais. Essas pessoas vão ter mais trabalho porque talvez uma questão de perfil, é um perfil que vai funcionar muito mais em atividades muito técnicas, né? Então, com esse traço de característica fica um pouquinho mais difícil. Ele pode se tornar até um gestor legal e tudo mais, fazer funcionar aqueles processos da empresa naquela área. Ele vai ter algumas dificuldades porque a questão que a liderança, ela tem na essência a relação humana. Então, de construção de vínculo, construção de confiança, construção, né, de relacionamento, empatia, porque não tem como liderar sem ter empatia, né? Eu posso, porque vários momentos eu tenho isso, tenho um resultado que tu não tá podendo me entregar, porém tu tá me contando que tem um baita problema, eu entendo o problema, e aí, o que eu vou priorizar agora? Você frio e vou só te cobrar o resultado, você sempre só empático e o resultado vai para onde? Saber ter equilíbrio. Então tem uma parte humana nisso. Então talvez essas são características que darão mais trabalho. E o que torna mais fácil são pessoas que têm características assim, mais a facilidade do relacionamento humano. Mas assim, tem pessoas que já têm assim, uma liderança meio que natural, assim, né? Uma facilidade. Isso pode facilitar, mas também não. Pelo seguinte, tudo aquilo que a gente acredita que é muito bom, normalmente a pessoa pode se largar, né? Assim, quer saber? Eu sou bom em tal coisa aqui e tal, agora não preciso mais ficar estudando, não preciso mais fazer tal coisa, porque eu já manjo disso, já entendo. Essas pessoas podem ter essa dificuldade, muitas assim, não, mas eu já sou bom, eu sou líder natural e tal, e ela não se especializa.
E essa liderança natural, ela vai até certo ponto, né? Ela vai até certo ponto, então muitas vezes eu posso estar num ambiente que eu lidero bem, daqui a pouco mudou a empresa, mudou pessoas, mudou forma de ser e aí começa o problema. Então aí eu começo a ter que me desenvolver. Então traz umas facilidades, mas depende também de como a pessoa encara. Se a pessoa só entrar com aquilo, beleza, eu já sou bom nisso e fico ali, vai ter problemas, porque tem muitas pessoas que aí como é que elas se perdem? Eu sou muito bom com pessoas. Tem gente que são, sabe aquelas pessoas que são assim super carismáticas. É o dono da festa. É, o dono da festa, caramba, é massa. E é muita conexão de pessoas, marcar um churrasco, leva uma galera, tá sempre rodeado de gente. É uma habilidade de liderança, bem de pessoas. Porém, quando a gente usa essa liderança dentro da empresa, não necessariamente ela vai funcionar. Porque dentro da empresa, eu tenho que ter um ótimo relacionamento com as pessoas. Mas eu tenho uma outra questãozinha lá que é o resultado. E se eu for demais de pessoas e esquecer daqui, às vezes para não desagradar, às vezes para não ter certos problemas, às vezes para ficar de bem com todo mundo, deixo de tomar certas medidas importantes para o resultado da empresa. Então, também tem às vezes, ponto de atenção para quem tem essas características. A gente falou, equilíbrio, né? Não dá para ser um paizão toda hora, não dá para ser frio toda hora. E eu acho que o que tu acha que é mais difícil? Treinar qual das partes? O cara que já é mais, esse cara aí, o paizão, o Joel Santana. Todos os jogadores adoravam o Joel Santana, porque ele era um paizão. E era um bom treinador também. Mas é mais fácil pegar esse cara e treinar ele nessa parte mais fria do negócio, mais do resultado também, ou não, transformar o cara que é bom na planilha, na cobrança, na meta, na parte social. Tem isso? Essa balização de o que é mais fácil ou não? Pergunta difícil. Pergunta difícil, hein? Porque, cara, eu acho que os dois são difíceis. Os dois são difíceis. Porque na essência disso a gente tem uma mudança de comportamento, que é muito mais não é difícil, mais trabalhosa do que a mudança, tipo, ensinar uma técnica. Sim. Né? Então, tu ensinar uma técnica de dar feedback, beleza, fechou. Né? Tu ensina uma técnica do cara se comunicar melhor, beleza, fechou. Quando a gente vai para um aspecto de comportamento, ela é mais trabalhosa. Por exemplo, essa pessoa que é muito, né, paizão, muito pessoas, e aí acaba não conseguindo cobrar, etc. Normalmente ele tem relações pessoais ali envolvidas, emocionais. Então, assim, o medo de desagradar. Então existem, muitas vezes, dependências emocionais, então o medo de desagradar uma pessoa, e aí então ela é mais profunda essa mudança. Então não adianta, se eu tenho essas, né, relações emocionais não resolvidas, né, pegando, não importa o quanto eu te ensine a dar o feedback assim, a pessoa naquele momento ela não tá bem, né, na hora de dar o feedback ela já tá, meu Deus do céu, vai sofrer uns 3 dias antes, chega na hora, você programar um texto para falar, chega lá, fala 2 minutos, porque ela não tá aguentando a emoção que ela tá sentindo ali, ou seja, é um desenvolvimento mais profundo e muitas vezes tem muitas causas emocionais bem mais profundas em relação a isso. Agora, o cara que é técnico, né, às vezes tem, né, muito técnico e tal, beleza, ele vai ter a facilidade mais de usar técnicas, por exemplo, o feedback, essas coisas e tal. Mas ele, por outro lado, vai ter uma dificuldade maior da conexão, né, a conexão com pessoas que também vai envolver uma mudança de comportamento. Às vezes ele vai ter que romper a barreira de uma timidez, né, também esses comportamentos podem ter algumas causas emocionais também, né, de não querer expor, etc. Então os dois são trabalhosos, eu não precisaria dizer assim qual é mais, os dois dão bastante trabalho. Imagina, maravilha. Questão de ambiente, Thiago, quanto tu acha que impacta o ambiente, assim, para uma empresa que quer construir uma cultura, que é uma coisa que tá muito em moda também, as pessoas falam em propósito, cultura de empresa, se bem que acho que muita gente que fala só porque ouviu falar e não vai a fundo para entender qual que é a cultura da minha empresa, o que minha empresa faz, qual que é o propósito. Questão do ambiente, então acho que seria a primeira coisa que tem que olhar para quando quer construir isso e fazer, porque eu posso trazer todo o treinamento do mundo, posso trazer o Thiago toda semana aqui na empresa e treinar todo mundo e daqui a pouco ele vira as costas,
não está pronto para... Ninguém está pronto para botar em prática, ninguém está pronto para ouvir, para fazer o processo acontecer. Quanto o ambiente é importante para a construção de uma cultura, de uma liderança forte, de uma empresa saudável? Não, o ambiente é primordial. E eu botaria na ordem disso, o que cria o ambiente, o que cria a cultura é a liderança. É a liderança. Então, por isso que é mais importante ainda o líder poder entender isso. Porque por ação ou por omissão, ele está criando o ambiente e a cultura da empresa, né? Então, aí às vezes pode acontecer certas coisas que são, por exemplo, assim, eu tenho algumas pessoas boas que eu contratei e por, felicidade minha, essas pessoas fizeram um ambiente legal, estão com uma cultura bacana. Então tem uma chance disso sempre acontecer, né? Tem a chance, é sempre a chance de, por exemplo, eu pegar o carro, vendar os olhos, sair dirigindo e não bater em nada. Tem chance disso acontecer. Pô, como assim? Tem, né? Pode acontecer, mas isso não significa que, continua assim, né? Mas a maior chance é disso não acontecer, né? E aí, quanto mais pessoas eu vou agregando, maior a complexidade, porque assim, eu tô agregando pessoas que cada um tem os seus comportamentos. Então, eu vou pegar uma pessoa que a gente está falando sobre características naturais de liderança. Aí eu posso pegar uma pessoa que na hora da entrevista ela me encantou, falou tudo que eu queria ouvir, mais um pouco. E cara, característica que eu vejo que ela tem uma característica de liderança, ótimo, essa pessoa é excelente, desde que ela esteja engajada. Daqui a pouco, por algum motivo, ela desengaja e ela condiciona a minha cultura para um jeito que eu não quero. Então, o ambiente é primordial, mas acima do ambiente está a liderança que vai formar esse ambiente, né? Esse ambiente, né? Essa cultura. Porque a cultura, né? No final das contas, é como as coisas funcionam quando o líder não está lá. Então, eu posso estar o líder, né, quando eu estou, as coisas funcionando, quando eu não estou, como é que funciona? Como é que as coisas de fato acontecem. E tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que é: a cultura come a estratégia no café da manhã. Então não adianta ter uma estratégia linda na parede. A cultura come no café da manhã a estratégia. Nem chega no almoço. Porque por mais que tenha planos maravilhosos, lindos, que esteja ali, se no final das contas o time achar, putz, lá vem o Thiago com outra ideia maluca ali, deixa isso. Passa uma semana que ele esquece desse negócio. E aí a coisa não acontece, né? Mas o primordial é a liderança, e quando é uma empresa que não tem mais lideranças envolvidas nisso, que é formatar essa cultura, aí sim, né, o entendimento primordial, né, a pedra fundamental de entender qual que é o propósito da empresa, quais são os valores. E aí os valores não só para botar na parede, né? Os valores para serem vivenciados mesmo. O que a gente aqui dentro da empresa não tolera? Pô, não tolera que a pessoa chega aqui e de repente vai fazer desrespeitar alguém, ou vai mentir para um cliente, vai fazer... O que a gente não tolera? Isso não tolera, isso vai formando a minha cultura, né? Então, esses valores, o propósito, ele é a pedra fundamental. E aí dali colocar no mundo real aquilo que está, né, muitas vezes escrito. Porque tem empresas que não têm escrito e funciona. Tem empresas que têm escrito e não funciona. E tem, obviamente, né, que realmente as empresas que fazem de propósito, aí é a parte do propósito, né? Não só propósito, mas fazer de propósito. Tem um valor, mas os valores, né, estão aqui de propósito. Para a gente tomar a nossa decisão, para a gente liderar as pessoas, porque é um trabalho grande da cultura. Mas é o que ela vai fazer perdurar com o passar do tempo, né? É saber que quando o líder virou as costas, as coisas estão funcionando. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. É, exatamente. Não pode ser assim. Então, em resumo, é mais importante o porquê fazemos do que como faremos ou como fazemos. Com certeza, com certeza. Então, por que a gente está aqui fazendo esse bate-papo? Até porque o como muda, né? Nós somos um mundo que o como toda hora e o que, né, muda completamente, né? Então, tem inúmeros casos, né, que nem de empresas, né, que empresas que ficaram presas no seu que, no seu como, e simplesmente, né, as mudanças vieram e aí, caramba. Por outro lado, empresas que estavam firmes no seu porquê, né, no seu propósito, e que aí o como, o que vai se ajustando com o passar do tempo, porque nós estamos, né, é a mesma coisa, eu faço
Eu vou fazer não, sou especialista num software para o celular. Beleza, né? Se é isso é o que a minha empresa faz, e se acaba o celular, eu faço o quê? A Kodak é um Exato. exemplo disso, né? Exato. Então, o mais importante é olhar, e dentro dali a gente tem várias, né? Se vê várias formas de resolver aquilo. Né? Onde a gente deve estar escutando, vão escutar nós, esqueço que às vezes não é ao vivo. E muita gente deve se perguntar quando escuta, mas como é que eu faço? Por onde eu começo? Como é que eu desenvolvo isso? Qual o primeiro passo? Que dica tu daria nessa questão? O cara que, eu quero fazer isso na empresa, eu quero que a pessoa engaje, eu quero que os funcionários gostem de trabalhar aqui, que divulguem a minha marca, eu quero que sejam que eu sempre penso que o primeiro e o melhor cliente tem que ter o interno, né? É o cara que vai vender o teu nome, independente se ele vai vender o teu produto, de alguma forma ele vai levar isso para fora. Que dica tu dá pro cara que, tô ali agora estudando, faltou o Thiago dizer como é que eu começo isso? Qual que é o primeiro passo? Tem agora eu não vou lembrar o autor dessa frase, né? Mas eu sei que tem várias pessoas que estão falando sobre isso, vários especialistas falando sobre isso, e eu concordo muito que hoje, na era que a gente vive, toda empresa é uma empresa de educação. Toda empresa é uma empresa de educação. Isso precisa estar na raiz das empresas, a educação, porque a gente está educando, né, que nem a gente, né, eu venho aqui, tô quase, né, ganhar o crachá Dev Master toda hora aqui. Próximo funcionário. Né, mas vem aqui, por que isso é importante? Desenvolver, nós estamos num mundo competitivo, mudanças frequentes, onde o conhecimento que a gente sabe hoje, daqui a 3 meses, talvez já não sirva mais. Mudanças, se a gente olhar a evolução do nosso cérebro em bilhões de anos e compara com a evolução da tecnologia nos últimos 100 anos, nosso cérebro evoluiu pouco nos últimos milhões de anos. Já a tecnologia muda de uma forma exponencial, né? Então aí a gente vê, nosso HD continua o mesmo. Agora, o mundo externo é diferente. As empresas mudando, a tecnologia mudando. Se uma empresa não estiver aprendendo, né? Hoje a gente fala o conceito long life learning, né? Aprendizado para a vida inteira. Tu não para mais de aprender, não tem aquele negócio que uma vez se tinha, né? Se forma lá, advogado, dentista, engenheiro, faz a faculdade lá e pronto, deu? Não, agora cara, 1 ano sem ver alguma coisa já tá fora, né? Muito desatualizado. Então toda empresa é uma empresa de educação. A empresa vai perdurar, porque as coisas vão mudar se a gente não estiver atento, aprendendo, desenvolvendo o time, estimulando o time para que esteja aprendendo, porque normal, é todo estímulo, que nem ir para academia, cara, é um estímulo que exige uma força de vontade. Tu tem que estar ali brigando contigo mesmo, às vezes aquele dia que eu não estou afim. Estudar, para muitas pessoas também, é a mesma coisa, então tem que estar naquele estímulo, lutando contra mim mesmo para estar evoluindo. E a empresa precisa trazer isso, né? E se o empresário está ali pensando, como é que eu começo, é por ele. Pela educação, né? E hoje, o que é incrível, né? Que a gente tem infinitas possibilidades de fazer isso, para infinitos bolsos. Não tenho dinheiro nenhum, Thiago. Cara, hoje não é desculpa falta de dinheiro para aprender, não é. Tem muita coisa de graça na internet. Livro, 30, 40 reais, tem livros incríveis que mudam a tua forma de enxergar. A biblioteca tem algumas coisas, tu lá faz uma ficha e retira, né? Não precisa nem pagar. Exatamente. Biblioteca pública. E óbvio, ali eu tenho mais orçamento, quero desenvolver mais, cara, vai começando a fazer. E aí a gente vai escalando na escada do aprendizado, né? Aí os cursos, sobe nessa escadinha, que é um pouquinho maior, aí depois mais para frente tem as mentorias, que elas são muito mais aplicadas dentro do negócio, né, da situação da pessoa, do problema da pessoa, aí consultorias e assim por diante. Ou seja, falta de opção não é, né? É só ter o estímulo, opa, beleza, eu vou por aqui. Porque é a educação que faz a gente enxergar os pontos certos. Né? Então, tu tá assim, num quarto escuro com uma lanterninha, tu enxerga pouca coisa. Daqui a pouco tu pega um livro, aí tu já tem uma segunda lanterninha, tu já enxerga mais. Daqui a pouco tu já tá progredindo nisso, e quando vê, tu tá com um canhão de luz naquela sala. E aí tu enxerga, né? Porque
aí a gente deixa de ter, ou pelo menos vai diminuindo aqueles pontos cegos, né? Que é, às vezes no início eu nem sei por onde começar, né? Nem sei por onde começar. E aí conforme, né, se vai evoluindo nisso, pô, vai enxergando um monte de possibilidades. Às vezes o empresário na nossa vida também, né? A gente acha que, quero usar a academia de exemplo. Já quero em um mês estar shapeado e bombado. Não vai ser assim, né? É uma construção. Às vezes o empresário não sabe por onde começar, pode começar ele mesmo mudando a chavinha, que é o primeiro passo, e começando com um probleminha que ele consiga ver e já resolva aquele, né? Eu vi até uma postagem, não era sobre isso, mas daqui a pouco exemplifica, de alguém postando de um influencer que estava lá com 50 milhões de seguidores hoje. Mas aí a pessoa escreve embaixo, mas ele está aqui desde 2012. Então é óbvio que em 2012 ele tinha 5, foi para 10, foi para 15. Ninguém nasce grande. Às vezes a pessoa já tem muita coisa na empresa, eu quero revolucionar ela. Não vai ser da noite pro dia, né? É um trabalho, acredito que tu deve ter feito consultorias e cursos em empresas que demoraram muito tempo para chegar onde chegaram ou estão no caminho ainda, né? Às vezes eu acho de não ter essa pressa, porque o tempo vai passar rápido, o tempo passa muito rápido. Quanto antes tu começar a fazer, antes tu vai agregando. E a gente vê, às vezes até por questão de empresa que troca de sistema, o cara já quer que no dia seguinte esteja com tudo que ele imagina um novo sistema pronto e tal. Não é assim, porque depende de um tempo do processo da implantação, do processo de aprendizado, do processo das pessoas começarem a entender que agora mudou a forma de fazer. E às vezes tem muito isso, o cara já quer começar grande, não, vou começar devagarinho, né? Amanhã eu vou procurar o primeiro, vou no Google aí. 7 dicas para uma empresa saudável. E começa devagarinho, né? Exato. Sabe que um tempo atrás tinha uma empresa lá em Porto Alegre e os funcionários estavam preocupados que a empresa estava crescendo muito rápido. Preocupado que a empresa estava crescendo muito rápido. Só que, ou seja, de um ano para o outro, assim, eles tinham ano para o outro de 2 unidades foi para 4, depois foi para 8, depois foi para 12, estava quase em 12, assim, né? Foi assim, realmente, né? E o pessoal estava preocupado. Só que esse crescimento do dia para a noite durou 25 anos. Estavam preocupados que estava crescendo muito rápido, mas já tinha 25 anos na primeira para depois da segunda. E é isso, às vezes de fora a gente enxerga um pedaço é a mesma coisa que eu tocar a pata do elefante e achar que eu tô sentindo, conheci o elefante inteiro. Então, e aí eu acho que o ponto que tu trouxe é fundamental, assim, eu acho que é de uma simplicidade e uma sabedoria muito grande, que é isso, né? Cuidado com a pressa e principal é lutar a tua luta, não a luta dos outros. Então, assim, a minha luta é hoje ser melhor do que esse ano, ser melhor do que o ano passado, crescer, melhorar a empresa do que era o ano passado, beleza. Porque se tu lutar a luta dos outros, tu vai olhar pro lado, aí o cara tá lá vai lá pro Wendel Carvalho, tá fazendo treinamento com 5 mil pessoas. Aí vai lá dizer, cara, tá tudo errado. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E talvez eu esteja lutando a luta dele, só que sem os recursos dele, sem o conhecimento dele, sem me desenvolver. Então, cara, olha a tua luta, né? A luta de cada um, da empresa, da pessoa, e luta a tua luta, porque senão isso gera ansiedade. E a ansiedade para fazer isso aqui, ó, para botar os pés pelas mãos, é rapidinho. É muito comum, às vezes, a empresa se preocupar com o concorrente e não olhar para dentro. E aí, preocupado, balizando pelo concorrente, que eu não sei como ele... O que tu falou, é exatamente isso aí, eu não sei como ele está andando, com que carro ele está andando, que velocidade ele está andando, que gasolina ele está colocando, se é pódio ou se não é. E aí eu estou esquecendo que no meu está faltando combustível aqui no meu carro. Exato. É muito isso. Isso eu acho que é um pouco da natureza humana também, né? De a gente se balizar muito, às vezes por opinião, às vezes por um pouco de ego, às vezes por várias coisas, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu acho que... Às vezes porque o vizinho está cuidando da grama dele. Né? Exato. Mas... e existe uma potencialidade, né, nos dias atuais, que é as mídias sociais, né? Então, assim... Aí pega, olha só a cena que é clássica, quando você vai lá, estamos chegando no final do ano, né, particularmente ano puxado, não vejo a hora de dar as férias, mas aí você vai lá, junta os pila, junta uma grana, vai lá tirar as férias, né? Daqui a pouco você tá lá, chegou o dia das férias, tá lá na praia, de repente você tá lá numa praia ali em Santa Catarina, praia,
bacana, água boa, água legal, maravilha, você tá feliz? Tá feliz, tá ali curtindo, nossa, como é bom estar aqui. Aí do nada, tá lá na praia, sentadinho, pezinho na areia, vamos ver o Instagram. Aí quando olha, o teu amigo tá lá no Caribe. Aquela praia Florianópolis, Santa Catarina, já virou uma porcaria. Tu tava feliz até então, mas foi só... ano que vem eu quero ir pra lá. Ele já tá no ano que vem, quer ir pra lá. Aí quando chega no Caribe, vai chegar assim, nossa, daí tem o amigo que tá em Ibiza. Dizendo, não, pois é, né, putz, mas bom vai ser quando tiver. E nunca chega. Nunca chega. Tem, fugindo um pouco da liderança, mas falando de pessoas que faz parte, os líderes são pessoas lá. Tem às vezes a gente já está julgando antes do cara terminar a história ou só do lado, né? Um bom líder também precisa ouvir, não julgar, entender os fatos e depois dar o veredito. Aí se chama, é algo que é chamado escutativa. A escutativa é um exercício muito bom de fazer, simples e difícil, que é quando está realmente ouvindo a pessoa sem julgar, só ouvindo a pessoa. E isso é um exercício, porque aí realmente, e aí tem também tem porquê. A nossa capacidade de ouvir é a metade da capacidade de pensar. Então, quando tu tá falando, eu tô te ouvindo e só dá tempo de eu ficar pensando em outras coisas. A cabeça fica lá, né? Então tem uma ociosidade nessa máquina. Então isso acontece. Então, se eu só te ouvir, eu preciso me concentrar. Olha só, para fazer menos coisa, eu tenho que me concentrar. Exato. Para estar prestando atenção na pessoa. E é óbvio que o líder vai julgar. Afinal das contas, para tomar uma decisão, ele vai julgar. Mas o julgamento só depois de se certificar, de ouvir, de entender, de perceber. Porque onde é que entra o julgamento ali, né? Pô, beleza, tu me contou uma história aqui, tá, tô te ouvindo, tô te entendendo, tô perguntando, tô te ouvindo, sem dizer, não tá afim, esse tipo de julgamento, né? Beleza, entendi os motivos, etc. Agora, com o acúmulo de informações que eu vou colhendo das pessoas, óbvio que no momento eu vou chegar e vou julgar no sentido, cara, esse cara não serve, essa pessoa não serve, isso é bom, isso é ruim, mas com base nas informações que eu fui colhendo, né? Então, isso, né, essa clareza desse momento, né, é importante, porque ficar sem julgar, cara, talvez o Dalai Lama, talvez alguém, né? Mas aquele primeiro momento, né? Falando da importância escutativa. Isso, tá ali, porque senão eu já acho um preconceito, né? No sentido literal da palavra, assim, eu tenho um conceito formado e eu acho que a pessoa só fez tal coisa, já com base nisso, já interpreta, a pessoa não gosta, não tá afim, sou prometida, etc. Então tem que cuidar, porque muitas vezes é o viés, né? Já está olhando para aquele ângulo e não percebe as outras variáveis. E aí eu posso simplesmente ter uma boa pessoa, ter uma pessoa com potencial ali, porém como ela é diferente de outra forma, eu não estou agindo com ela com um rótulo, né, que eu estou colocando. E não necessariamente é verdadeiro. Pode ser verdadeiro em alguns contextos, mas não é totalmente verdadeiro. Show de bola! Então, o papo está maravilhoso, mas quem quiser saber mais vai ter que entrar em contato com a Britney, até inclusive, deixa aí os contatos. Gostaria de conhecer um pouquinho do que o Thiago pode entregar, e a ideia é justamente isso, daqui a pouco dar um insight, um feedback para alguém que não precisa realmente contratar consultoria. Agora a gente vai fazer aqui um merchan para ti, mas não é bem isso a questão. A gente não está fazendo esse podcast para vender consultoria do Thiago, não é nada disso. É para, daqui a pouco, alguma das coisas, das tantas coisas que ele falou, sirva para você que está amanhã, hoje, no momento está escutando, sabe o que eu faço? Olha, legal essa ideia, vou fazer. Então já ficamos felizes, acredito que o Thiago também fica feliz se alguém tiver uma ação positiva com o que a gente falou aqui hoje. E claro, se alguém quiser algo mais, a gente sabe que as empresas precisam, e às vezes nós estamos no começo, né, Thiago? Alguém de fora vai vir e só vai dizer, cara, é isso aqui, é um detalhezinho e vai te ajudar. Quem estiver precisando e quiser saber algo mais, por favor, deixe os teus contatos aí para o pessoal seguir, procurar, tirar dúvidas, enfim, conversar contigo. E tu sabe que eu vou conectar com algo que tu falou na questão do propósito, né? A questão do propósito. O propósito na vida, o meu propósito é a gente transformar o país através da educação.
Então, só que não é só da educação paga, né? Senão seria um propósito meio estranho, né? Eu só educo quando eu pago, né? Senão seria um negócio, tá pagando? Não, ó, acabou teu tempo, né? Não, né? Não seria um propósito, seria um outro negócio. Mas a educação é isso, né? Então, para mim tá enraizado isso, não importa se a pessoa vai fazer alguma coisa ou não. Assim como eu consumo muito conteúdo e tem gente que eu tô louco para gastar na empresa da pessoa, de tanto que ela já me entregou de graça. Você vai ter que pagar para a pessoa aqui, só de graça, aqui já muito insight. E tomara que tenha surgido vários insights para quem está acompanhando. Quem quiser entrar em contato, Instagram ou Thiago sem H, ou Breeder Educação, também vai achar lá. Quem quiser chamar direto no telefone, o DDD é 51 98298 1374. Show de bola, depois alguém deixa nosso marketing aí, ele deixa no vídeo aí. Quem ficou conosco até o final aí, brigadão pela audiência, segundo Pod Dev no ar, daqui uns dias estaremos de volta. Brigadão! Valeu! Obrigado.